Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da-me agora e da vontade divina minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Papai, eu te amo. Continuação da leitura do Livro do Céu, do volume 1 ao 10. Lembrando, já aqui logo no início, que alguns volumes a gente já conseguiu finalizar, porque eles são bem curtinhos, tá? Eu acho que a gente já terminou o volume 5, o volume 9 e 10. Então, a gente vai dar continuidade ao restante dos volumes, tá bom? Volume 1, trecho 56. Luísa faz a confissão de seus pecados a Jesus. Lembro-me confusamente que lhe pedia frequentemente, quando me encontrava junto a Nosso Senhor, a dor dos meus pecados e a graça de que me perdoasse tudo que de mal tinha feito. E às vezes chegava a dizer-lhe que estaria contente quando de sua própria boca me dissesse: eu perdoo todos os seus pecados. E Jesus bendito, que nada sabe negar quando é para nosso bem, uma manhã fez-se ver e me disse: desta vez quero fazer eu mesmo o ofício de confessor, e tu me confessarás todas as tuas culpas, e no momento em que fizeres isto, te farei compreender uma por uma as dores que destes ao meu coração ao me ofender, a fim de que, compreendendo tu, por quanto pode uma criatura, o que é o pecado, tome a resolução de preferir morrer que me ofender. Enquanto isso, tu entras no teu nada e recita o eu pecador. Eu, entrando em mim mesma, advertia, percebia toda a minha miséria e maldades, e diante de sua presença tremia toda, e me faltava força de pronunciar as palavras do eu pecador. E se o Senhor não tivesse infundido em mim nova força, dizendo-me: não temas, se sou juiz, sou também teu pai, coragem, sigamos em frente. Teria ficado lá sem dizer uma palavra. Então disse o eu pecador, toda cheia de confusão e humilhação. E como me via toda coberta por minhas culpas, dando um olhar, descobri que a culpa que mais tinha ofendido a Nosso Senhor era a soberba, e por isso disse: Senhor, me acuso ante tua presença de que tenho pecado de soberba. E ele: aproxima-te do meu coração, ouve-me, e ouve o rasgo cruel que fizeste ao meu coração com este pecado. Toda tremendo, pus meu ouvido sobre seu coração adorável. Mas quem pode dizer o que eu vi e compreendi naquele instante? Mas depois de tanto tempo direi só alguma coisa confusamente. Lembro-me que o seu coração batia tão forte que parecia que queria partir-lhe o peito. Logo me parecia que se despedaçava e pela dor ficava quase destruído. Ah, se poderia ter destruído o ser divino com a soberba. Ponho uma semelhança para fazer-me entender de outra maneira, não tenho palavras para expressar. Imagine o rei e a seus pés um verme, que elevando-se e inflando-se começa a crer alguma coisa, e que chega a tal atrevimento que, elevando-se pouco a pouco, chega à cabeça do rei e quer tirar-lhe a coroa para colocá-la sobre sua cabeça.
Logo despoja de suas vestes reais, o lança do trono, e finalmente trata de matá-lo. Mas o pior deste verme é que ele mesmo não conhece seu próprio ser. Engana-se a si mesmo, pois para se desfazer dele só se necessita que o rei o ponha debaixo dos pés e o esmague. E assim terminariam seus dias. Isso causa raiva e compaixão e ao mesmo tempo ridiculariza o orgulho deste verme, se isto pudesse ser dado. Assim me via eu diante de Deus, o que me encheu de tal confusão e dor, que me senti renovar em meu coração o rasgo que sofria o bendito Jesus. Depois disso me deixou e eu sentia tanta pena e compreendia como é feio este pecado de soberba, que é impossível descrevê-lo. Quando pensei muito bem sobre tudo isso em mim mesma, meu bom Jesus voltou e me disse para continuar a confissão de minhas culpas. E eu, tremendo, continuei me acusando dos pensamentos, palavras, obras, causas e omissões. E quando via que eu não podia seguir fazendo a confissão pela pena, que sentia de fazê-lo tanto ofendido, de havê-lo tanto ofendido, porque tinha uma claridade tão viva diante daquele sol divino, especialmente porque nele descobri a pequenez, a nulidade do meu ser e ficava assombrada de como eu tinha tido tanta ousadia, de onde tinha tomado essa coragem de ofender a um Deus tão bom que no mesmo ato em que eu o ofendia, ele me assistia, me conservava, me alimentava. E se tinha algum rancor comigo, era para com o pecado que eu fazia, e que odiava sumamente, em troca a mim, me amava imensamente. Me desculpava ante a divina justiça e se ocupava todo para remover aquele muro de divisão que tinha produzido o pecado entre a alma e Deus. Oh, se todos pudessem ver quem é Deus e quem é a alma no momento que peca, todos morreriam de dor e eu acredito que o pecado seria exilado da terra. Então, quando Jesus bendito via que pela pena não podia mais, retirava-se e me deixava para que compreendesse muito bem o mal que tinha feito. E depois voltava de novo e eu continuava acusando minhas culpas. Mas quem pode dizer tudo o que compreendi e explicar uma por uma as diversas afrontas e as dores especiais que com as minhas culpas tinha causado a nosso Senhor? Sinto-me quase impossibilitada de me explicar e também porque não me lembro muito bem. Quando terminei minha acusação, que durou cerca de 7 horas, o amável Jesus tomou o aspecto de pai amorosíssimo e como eu me encontrava esgotada de forças pela dor, e muito mais porque via que não era uma dor suficiente para me doer como convinha as minhas culpas. Ele, para me animar, disse-me: eu quero suprir-te e aplico à tua alma o mérito da dor que tive no jardim de Getsêmani. Só isto pode satisfazer a justiça divina. Depois de ter aplicado à minha alma a sua dor, então me pareceu estar disposta a receber a absolvição. Toda humilhada e confusa como estava, e prostrada aos pés do bom Pai Jesus, com os raios que enviava à minha mente, tratava de me estimular principalmente a dor, dizendo: se bem não recordo tudo, quando grande e supremo foi o mal que fiz a ti. Estas potências minhas e estes sentidos do corpo deviam ter sido tantas línguas para te louvar. Em troca foram como tantas víboras venenosas que te mordiam e procuravam até mesmo te matar. Mas, Pai Santo, perdoa-me e não queiras me afastar de ti, pelo grande mal que cometi pecando. E Jesus, e tu prometes não pecar mais e afastar do teu coração qualquer sombra de mal que possa ofender o teu Criador? E eu, assim, com todo o coração te prometo, mas bem quero 1000 vezes morrer que voltar a pecar, nunca mais, nunca mais. E Jesus, e eu te perdoo e aplico à tua alma os méritos da minha paixão, e quero lavá-las em meu sangue. E enquanto dizia isto, levantou a sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição. Exatas palavras que o sacerdote diz. E no ato em que isto fazia, de sua mão corria um rio de sangue, e minha alma ficava toda inundada por ele. Depois disso me disse: vem, ó filha, vem fazer penitência por teus pecados. Beijando minhas feridas, toda trêmula me levantei e lhe beijei suas sacratíssimas chagas. E depois me disse: minha filha, sê mais atenta e vigilante, porque hoje te dou a graça de não caíres mais no pecado venial voluntário.
Depois me fez outras exortações que não recordo bem e desapareceu. Trecho 57. Efeitos da graça, da confissão feita a Jesus e renovada várias vezes. Quem pode dizer os efeitos desta confissão feita a Nosso Senhor? Sentia-me toda encharcada na graça e ficou-me tão gravada que não posso esquecê-la. E cada vez que me lembro, eu sinto correr um arrepio nos ossos. E ao mesmo tempo sinto horror ao pensar qual é a minha correspondência a tantas graças que o Senhor me fez. Outras vezes o Senhor se dignou a dar-me Ele mesmo a absolvição. Às vezes tomando o aspecto do sacerdote, e eu me confessava como se o fosse, se bem que sentia efeitos diferentes. E depois de terminada se fazia saber que era Jesus. Às vezes abertamente, vinha fazendo-se conhecer que era Jesus. Também algumas vezes tomava o aspecto do confessor, tanto que eu acreditava que falava com um confessor e dizia todos os meus temores, minhas dúvidas, mas pelo modo de responder-me, pela sua suavidade da voz, entrelaçada agora como a voz do confessor e agora como a de Jesus, por seu trato amável e pelos efeitos internos, descobria eu quem era. Ah, se eu quisesse dizer tudo sobre essas coisas, me estenderia muito. Por isso termino e ponho o ponto. Trecho 58. Fim da narração. Nova guerra entre a Itália e a África. Recordo que houve uma segunda guerra entre a África e a Itália, e o bendito Jesus um dia, cerca de 9 meses antes, me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um caminho muito longo, cheio de cadáveres imersos no sangue, que a rios inundava esse caminho. Dava horror ver esses cadáveres expostos ao ar livre, sem nem sequer ter quem os sepultasse. Eu, toda assustada, disse a Nosso Senhor: "O que é isto?" E ele: "No próximo ano haverá guerra. Servem-se da carne para me ofender. E eu, sobre sua carne, quero fazer a minha justa vingança." Ele disse outras coisas, mas já passou tanto tempo que eu não me lembro. Agora aconteceu que, passado esse período de tempo, começou a se ouvir que entre a Itália e a África haveria guerra. Eu rogava ao bom Jesus que livrasse muitas vítimas e que tivesse piedade de tantas almas que iam ao inferno. Uma manhã, como o habitual, me transportou fora de mim mesma e via que quase todas as pessoas estavam convencidas de que devia vencer a Itália. Me pareceu encontrar-me em Roma e via os deputados que tinham conselhos sobre o modo como deviam conduzir a guerra para estarem seguros de fazer vencer a Itália. Estavam tão inchados de si mesmos que davam piedade, mas o que mais me impressionou foi ver que estes tais quase todos eram maçons, alma vendidas ao demônio. Que tristes tempos! Parecia que propriamente estabelecia o reino satânico, e sua confiança, em vez de colocá-la em Deus, a punha no demônio. Agora, enquanto estava deliberando, meu bendito Jesus me disse: "Vamos ouvir o que dizem." Então me pareceu estar em seu círculo, junto com Jesus. Jesus caminhou no meio e derramava lágrimas sobre seu miserável estado. Quando terminaram de deliberar sobre o modo como deviam fazer, vangloriando-se de estar seguros da vitória, Jesus se dirigiu a eles e lhes disse, ameaçando-os: "Confiais em vós mesmos, e por isso vos humilhareis. Desta vez a Itália será derrotada." Volume 2, trecho 56, 10 de agosto de 1899. Fala da justiça e como Jesus fica ferido pela simplicidade. Esta manhã veio meu doce Jesus, que me transportou para fora de mim mesma e desapareceu. E havendo-me deixado só, vi que do céu descia como 2 candelabros de fogo, e depois divididos-se em muitos pedaços, se formavam muitos raios e granizadas que desciam à terra e faziam uma grandíssima destruição em plantas e homens. Era tanto o horror e a fúria do temporal que nem sequer se podia rezar e as pessoas não podiam chegar às suas casas. Quem pode dizer como fiquei assustada? Então comecei a rezar para aplacar o Senhor, e ele, retornando, vi que trazia na mão como uma vara de ferro e na ponta uma bola de fogo, e me disse: "Minha justiça foi longamente retida e com razão quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça."
Assim, nada de encontro justo no homem. Tudo foi desfigurado nas palavras, nas obras e nos passos. Tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injusto. Assim, penetrando no coração, interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. Pobre homem, como te reduzistes. Enquanto assim dizia, a vara que tinha na mão movia-se em ato de ferir o homem. Eu lhe disse, Senhor, que faz? E ele, não temas. Olha esta bola de fogo, fará fogo, e não castigará mais que aos maus, os bons não receberão dano. E eu acrescentei, Senhor, quem é bom? Somos todos maus, peço-te que não olhes para nós, senão para a tua infinita misericórdia. E assim ficarás aplacado por todos. Depois disso, ele adicionou, a filha da justiça é a verdade. Assim como eu sou verdade eterna, que não engano nem me pode enganar, assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la ao advertir a falta da luz que tem em si, logo conhece o engano. Então acontece que com esta luz da verdade, não se engana a si mesma nem ao próximo, nem pode receber engano. Fruto que produz esta justiça e esta verdade é a simplicidade, outra qualidade de meu ser. O ser simples, tanto que penetra em todas as partes. Não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal, mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja. Aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu, introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bem e encontra-se com os pecadores para ver o mal que fazem. Não fica manchada porque, sendo simples, prontamente se libera, sem receber dano algum. É tão bela a simplicidade que o meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples, e ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. Trecho 57, 12 de outubro de 1899. Jesus transforma a toda em si e ensina-lhe a caridade. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo, minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés, e que me ames com o meu mesmo coração. Depois disso, Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus, e via que me dava a sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los, como fez ele mesmo, e depois continuou dizendo, graças grandes derrama em você. Recomendo que as saiba conservar. E eu temo muito, ó meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheio de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso das tuas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz falta na caridade para com o próximo. E Jesus, não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. A primeira coisa quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesmo e observa se tu és culpado desse mesmo defeito. E então, querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar ao próximo. A segunda, se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo, e a mim me darás honra e glória. Trecho 58, 13 de outubro, 13 de agosto de 1899. Ameaça de castigos e tenta acalmá-lo. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos, e enquanto eu me punha a rogar-lhe que se acalmasse, como um relâmpago desaparecia. A última vez que ele veio, se fazia ver crucificado. Então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações, mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo vi minha mesma imagem. Fiquei surpreendido e disse, Senhor, o que estou a fazer?
Estou a fazer as minhas próprias adorações? Isto não pode ser feito. Nesse momento, mudou-se na pessoa de Jesus Cristo e me disse: não te admire de que tenha tomado tua mesma imagem. Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma? Além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Eu fiquei toda confusa, Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória. Seja bendito sempre seu santo nome. Volume 3, trecho 56, 1º de abril de 1900. As paixões mudadas em virtudes. Depois de esperar, meu doce Jesus fazia-se ver dentro de meu coração. Parecia-me ver um sol que expandia raios, e olhando no centro deste sol, descobri o rosto de nosso Senhor. Mas o que me fez espantar é que via no meu coração muitas donzelas vestidas de branco, com coroas na cabeça, que rodeavam este sol divino, alimentando-se daqueles raios que expandem este sol. Ó, como eram belas, modestas, humildes, e todas atentas, e deleitando-se em Jesus. Então, não conhecendo o significado disto, com um pouco de temor, pedi a Jesus que me fizesse saber quem eram aquelas donzelas. E ele me disse: estas donzelas eram suas paixões, que agora com minha graça mudei em outras tantas virtudes, que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição, e eu em recompensa as vou nutrindo com minha contínua graça. Ah, Senhor, no entanto, me sinto tão mal que me envergonho de mim mesma. Trecho 57, 2 de abril de 1900. Jesus julga não segundo as obras que fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência de meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas, satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito desejava. Então, depois de ter girado e girado em busca de Jesus, e que agora o chamava com uma oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos. A quem encontrava, perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei, mas o via de costas. E lembrando-me de uma resistência que ele fez, a que direi no livro do confessor. Pedi perdão e assim parece que nos pusemos de acordo. Tanto que ele mesmo me perguntou o que queria e eu lhe disse: diga-me para conhecer sua vontade sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos e você não vem. E se você vem, é quase como sombra. Então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma. E encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse do meu e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. E Jesus, sofras ou não sofras, venha eu ou não venha, teu estado é sempre de vítima, muito mais que esta é minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, senão segundo a vontade com que se obra. E eu, Senhor meu, estar bem como dizes, mas me parece que estou inútil e se perde muito tempo, e sinto incômodo, um temor, e além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma, que não fosse tua vontade. E ele: pensas tu que seja pecado fazer vir ao confessor? E eu: não, mas temo que não seja tua vontade. E ele: deves fugir do pecado, mesmo da sua sombra, mas do resto não deves preocupar-te. E eu: e se não fosse tua vontade, em que aproveitaria estar assim? E ele: me parece que minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu, ficando vermelha, disse: não, Senhor, digo isto pelas vezes que não me fazem sofrer e não vens. De resto faz-me sofrer e eu não me preocuparei. E Jesus: e a mim? Parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores, se a primeira, a segunda, a terceira ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa.
E eu vindo não te encontrarei preparada, darei a volta e irei à outra parte. E eu toda assustada, jamais sejas, ó Senhor, não quero saber outra coisa senão a tua santíssima vontade. E ele permanece calmo e espera o confessor. Dito isto, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso por este falar de Jesus. Mas com tudo isto, não diminuiu em mim a pena dolorosa quando Jesus me priva dele. Trecho 58, 9 de abril de 1900. Abandono em Deus. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me no mar de amarguras porque não via o meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieto, quando no instante se fez ver e me disse quase repreendendo: Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta. Por isso, abandona-te e aquieta teu interior, tudo em mim, e encontrarás a paz. E encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Dito isto, como um relâmpago desapareceu, sem se fazer ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais, de outra maneira eu farei sempre minhas escapadinhas. Volume 4, trecho 56, 10 de fevereiro de 1901. A obediência tem uma visão aguda, o amor próprio é muito curto de vista. Ao ouvir meu adorável Jesus, fazia-se ver com os olhos resplandecentes de vivíssima e puríssima luz. Eu fiquei cativada e surpreendida ante aquela luz deslumbrante. E Jesus, vendo-me tão cativada, sem que lhe dissesse nada, me disse: Amada minha, a obediência tem a visão agudíssima e vence em beleza e em penetração, a mesma luz do sol. Enquanto que o amor próprio é muito curto de vista, tanto que não pode dar um passo sem tropeçar. E não creias tu que esta vista agudíssima atém as almas que estão sempre agitadas e fazendo escrúpulos de tudo, mas sim esta é uma rede que lhes tece o amor próprio. Porque, sendo muito curto de vista, primeiro as faz cair e logo lhes suscita mil inquietações e escrúpulos. E o que hoje detestam com tantos escrúpulos e temores, amanhã caem nisso novamente. Tanto que o seu viver se reduz a estar sempre imersos nessa rede artificiosa que eles sabem tecer muito bem o amor próprio, ao contrário da vista agudíssima, da obediência que é homicida do amor próprio, porque sendo agudíssimo e claríssimo imediatamente prevê onde pode dar um passo em face, e com ânimo generoso se abstém de dá-lo e goza a santa liberdade dos filhos de Deus. E assim como as trevas atraem mais trevas e a luz atrai mais luz, assim esta luz chega a atrair a luz do Verbo, e unindo-se, tece a luz de todas as virtudes. Surpreendida ao ouvir isto, disse: Senhor, que dizes? Parece-me que é santidade esse modo de viver escrupuloso. E ele, com tom mais sério, acrescentou: Mas digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência, e a outra é a verdadeira marca do amor próprio. E esse modo de viver me move mais a indignação que a amor, porque quando é a luz da verdade que faz ver uma falta, ainda mínima, deveria haver uma emenda, mas como é a visão curta do amor próprio, não faz outra coisa que tê-las oprimidas, sem que avancem no caminho da verdadeira santidade. Trecho 57, 17 de fevereiro de 1901. O homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, vi o meu amado Jesus e muitas pessoas mergulhadas em muitas misérias. E ele, rompendo o silêncio que tinha muitos dias, me disse: Minha filha, o homem nasce primeiro em mim, e por isso recebe a marca da divindade. E saindo de mim, parece renascer do seio materno. Para renascer do seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho. E ao término desse trecho,
fazendo-me encontrar por ele, o recebo de novo em mim, fazendo-o viver eternamente comigo. Olha um pouco como o homem nobre, de onde vem, para onde vai e qual é o seu destino. Agora, qual deveria ser a santidade deste homem saindo de um Deus tão santo? Mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino. Corrompe-se de modo que no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço mais, não descubro mais nele a marca divina, nada encontro de meu nele e não o reconheço mais. Minha justiça condena-o a andar disperso no caminho da perdição. Quão terno era ouvir Jesus Cristo falar sobre isto. Quantas coisas fazia compreender, mas meu estado de sofrimentos não me permite escrever mais extensamente. Lixo 58, 8 de março de 1901. Jesus diz-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe acerca da cruz, da dor e do amor. Continuando meu pobre estado e o silêncio de Jesus bendito, esta manhã, encontrando-me mais do que nunca oprimida, ao ouvir-me disse: minha filha, não as obras, nem a pregação, nem o mesmo poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como Deus que sou, senão quando fui posto na cruz e levantado sobre ela como sobre meu próprio trono. Então fui reconhecido como Deus. Então só a cruz revelou ao mundo e a todo o inferno quem eu era verdadeiramente. Então todos ficaram abalados e reconheceram o seu Criador. Então é a cruz que revela a Deus a alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é esta alma. Depois acrescentou: sobre duas cruzes eu consumo as almas, uma é de dor, a outra é de amor. E assim como no céu todos os 9 coros angélicos me amam, porém cada um tem seu ofício especial, como os serafins, que seu ofício especial é amor, e seu coro é posto mais frente para receber as reverberações de meu amor. Tanto que meu amor e o deles saindo juntos se acoplam continuamente. Assim as almas sobre a terra lhes dou seu ofício diferente, a quem a torno mártir de dor e a quem de amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. Volume 6, trecho 56. 4 de agosto de 1904. A glória dos bem-aventurados no céu será de acordo com os modos como se comportaram com Deus na terra. De modo como é Deus para a alma, pode-se ver como a alma é para Deus. Esta manhã, tendo vindo o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma e, tomando-me com a mão, me conduziu até a abóbada do céu, de onde se viu os bem-aventurados, ouvia-se seu canto. Ó, como os bem-aventurados nadavam em Deus, via-se a vida deles em Deus, e a vida de Deus neles. A mim isto parece-me ser o essencial da sua felicidade. Parece-me também que cada bem-aventurado é um novo céu, naquela bem-aventurada morada, mas todos distintos entre eles. Não há um igual ao outro, e isto vem de acordo com os modos com que se comportaram com Deus sobre a terra. Alguém procurou amá-lo mais, este o amará mais no céu e receberá de Deus sempre novo e mais crescente amor. E este céu ficará com uma tinta e um lineamento divino todo especial. Outro tem procurado glorificá-lo mais. Deus bendito lhe dará sempre mais glória crescente, para ficar este novo céu mais glorioso e glorificado, da mesma glória divina. E assim de todos os outros modos distintos que cada um teve com Deus na terra. Que se eu quisesse dizer tudo, me alongaria muito. Assim pode-se dizer que o que se faz para Deus na terra, o continuaremos no céu, mas com maior perfeição. Então o bem que fazemos não é temporal, senão que durará para toda a eternidade,
e resplandecerá ante Deus e em torno de nós continuamente. Ó, como seremos felizes vendo que todo o nosso bem e a glória que demos a Deus e a nossa, vem daquele pouco de bem iniciado imperfeitamente sobre a terra. Se todos pudessem vê-lo, ó, como se apressariam para amar, louvar, agradecer e mais ao Senhor, para poder fazê-lo com maior intensidade no céu. Mas quem pode dizer tudo? Mas parece-me que estou dizendo tantos desatinos daquela bem-aventurada morada. A mente o capta de um modo, a boca não encontra as palavras para saber se manifestar. Por isso faço a outra coisa. Depois me transportou para a terra. Ó, como os males da terra são assustadores nestes tristes tempos. No entanto, parecem nada ainda em comparação com o que virá. Tanto no estado religioso, que parece que seus próprios filhos vão rasgar esta boa e santa mãe, a igreja, como no estado secular. Então, depois disso, me reanimou e me disse: minha filha, me diga um pouco o que sou eu para você. E eu, tudo, és tudo para mim. Nada há entre mim, exceto tu só. Tudo corre fora. E ele, e eu sou tudo, tudo para ti. Nada de ti sai fora de mim, senão que todo me deleite em ti. Assim como eu sou para você, você pode ver como você é para mim. Disse isso e desapareceu. Trecho 57, 5 de agosto de 1904. Jesus é o governante dos reis e o Senhor dos dominadores. Continuando no meu estado habitual, o bendito Jesus veio em ato de reger e dominar tudo, e de reinar com a coroa de rei na cabeça e com o cetro de comando na mão. E enquanto via nesta atitude, me disse, mais em latim, pelo que eu digo como tenho entendido: minha filha, eu sou o governante dos reis e senhor dos dominadores, e só a mim corresponde este direito de justiça que me deve a criatura, e que, não dando-me isto, me desconhece como Criador e dono de tudo. E enquanto dizia isso, parecia que pegava o mundo pela mão e o agitava de cima para baixo, para fazer com que as criaturas se submetessem a seu regime e domínio. E ao mesmo tempo via também como nosso Senhor regia e dominava minha alma com a maestria tal que me sentia toda abismada nele, e dele partia o regime de minha mente, dos afetos, dos desejos, assim que entre ele e eu havia tantos fios elétricos que tudo dirigia e dominava. Trecho 58, 6 de agosto de 1904. A privação é pena de fogo que acende e consome, aniquila, e sua finalidade é destruir a vida humana para dar lugar à vida divina. Esta manhã me passei muito amarga pela privação do meu sumo e único bem. Era tanta dor da privação que, encontrando-me fora de mim mesma, era tanta pena da alma que a mesma pena lhe fornecia tal força que o que encontrava queria destruir como se fosse um obstáculo para encontrar seu tudo, Deus. E não encontrando-o, gritava, chorava, corria mais que o vento, queria transtornar tudo, por tudo de cabeça para encontrar a vida que lhe faltava. Ó privação, quão intensa é sua amargura! Sua dor é sempre nova, e porque é sempre nova, a alma sente sempre nova a acerbidade da pena. Minha alma sente como se uma só carne se separasse em tantos pedaços, e todos aqueles pedaços pedem com justiça a própria vida, e só encontrarão se encontrarem a Deus mais que vida própria. Mas quem pode eu estado em que me encontrava? Enquanto eu estava nisso, havia muitos santos, anjos, almas purgantes, fazendo-me coroa ao redor e impedindo-me de correr, compadecendo-me, assistindo-me, mas para mim era tudo inútil, porque entre eles não encontrava aquele que era o único que podia mitigar a minha dor e restituir-me a vida, e mais gritava chorando: dizei-me onde eu posso encontrar. Se querem ter piedade de mim, não demorem em indicá-lo, porque não posso mais. Então, depois disso, saiu do fundo de minha alma. Parecia que fingia dormir sem sentir pena da dureza do meu pobre estado, e apesar de que não sentia pena e dormia, ao só vê-lo respirei a própria vida
como se respira o ar dizendo: "Ah, está aqui comigo". No entanto, não isenta de pena ao ver que nem sequer me punha atenção. Por isso, depois de muito pesar, como se tivesse acordado, me disse: "Minha filha, todas as outras tribulações podem ser penitências, expiações, satisfações, mas só a privação é pena de fogo que acende, consome, aniquila, e não se rende se não vê destruída a vida humana, mas enquanto consome, vivifica e constitui a vida divina". Volume 7, trecho 56. 18 de outubro de 1906. As obras que mais agradam a Jesus são as obras ocultas. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter me feito esperar muito, veio o bendito Jesus e me disse: "Minha filha, as obras que mais me agradam são as obras ocultas, porque isentas de qualquer espírito humano, contém tanto valor nelas que eu as tenho como as próprias, as coisas mais excelentes dentro de meu coração. Tanto que, confrontadas mil obras externas e públicas com uma obra interna e oculta, as mil externas ficam por debaixo da obra interna, porque nas obras externas o espírito humano toma sempre sua parte". Trecho 57. 20 de outubro de 1906. Jesus lamenta o estado de seus ministros. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me dentro de uma igreja, na qual havia muita gente assistindo às funções sagradas. Naquele momento, parecia que, por autoridade do governo, estavam outras pessoas a profanar o lugar santo. Quem dançava, quem violava e quem punha as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Ao ver isto, eu chorava e rogava, dizendo ao Senhor: "Não permitas que cheguem a isto, a profanar vossos templos sagrados, porque quem sabe quantos castigos tremendos descarregarás sobre tuas criaturas por estes horrendos pecados". Enquanto dizia, disse-me: "Minha filha, a causa de todos estes enormes delitos foram os pecados dos sacerdotes, porque um pecado é causa e castigo de fazer cair em outros pecados. Primeiro eles profanaram ocultamente o meu santo templo com as missas sacrílegas, com misturar os atos impuros na administração dos sacramentos, e chegaram, sob o aspecto de coisas santas, não só a profanar os meus templos de pedra, mas a profanar e a violentar meus templos vivos, que são as almas, e a profanar meu mesmo corpo. De tudo isso os leigos tiveram um indício, e não vendo neles a luz necessária para seu caminho, aliás, não encontraram nada neles senão trevas, tão obscurecidas que perderam a bela luz da fé, e sem luz não é de admirar que chegue a tão graves excessos. Por isso reza pelos sacerdotes, a fim de que sejam luz nos povos, para que, renascendo a luz, os leigos possam adquirir a vida e ver os erros que cometem. E vendo-os, terão horror de cometer estes graves excessos, que serão causa de grandes castigos". Trecho 58. 23 de outubro de 1906. Como nestes tempos tudo é afeminado. Encontrando-me em meu habitual estado, por pouco tempo veio meu adorável Jesus, e todo oprimido e aflito, quis derramar em mim suas amarguras, e depois me disse: "Minha filha, são tais as amarguras que me dão as criaturas, que não posso contê-las, por isso quis compartilhá-las. Nesses tempos tudo é afeminado. Os mesmos sacerdotes parecem ter perdido o caráter masculino e adquirido o caráter feminino, assim que raramente se encontra o sacerdote varonil e o resto dos efeminados. E o resto todos efeminados. Em que estado deplorável se encontra a pobre humanidade". Disse isto, desapareceu. Eu mesmo não compreendo o significado disto, mas a obediência quis que o escrevesse. Volume 8, trecho 55. 25 de dezembro de 1908. Para fazer nascer e crescer Jesus no nosso coração. Encontrando-me no meu estado habitual, estava desejando o menino Jesus, e depois de muito esperar, fez-se ver em meu interior como um pequeno menino.
e me dizia: minha filha, o melhor modo de fazer-me nascer no próprio coração é esvaziar-se de tudo, porque encontrando o vazio posso colocar nele todos os meus bens. E só posso permanecer ali para sempre se houver lugar para poder colocar tudo o que me pertence, tudo o meu nela. Uma pessoa que fosse morar na casa de outra pessoa só se poderia sentir contente quando naquela casa encontrasse espaço para poder colocar todas as suas coisas. De outra maneira se voltaria infeliz. Assim sou eu. A segunda coisa para fazer-me nascer e aumentar minha felicidade é que tudo que a alma contém, seja interno ou externo, tudo deve ser feito para mim. Tudo deve servir para honrar-me, para seguir minhas ordens. Porque se ainda uma só coisa, um pensamento, uma palavra não é para mim, eu me sinto infeliz e deve ser dono me fazem escravo. Posso eu tolerar tudo isso? A terceira coisa é amor heróico, amor engrandecido, amor de sacrifício. Estes três amores farão crescer em modo maravilhoso minha felicidade, porque a alma se arrisca a fazer obras superiores às suas forças, fazendo-as unicamente com minha força. Estas a engrandecerão com fazer que não só ela, mas também os demais me amem, e chegará a suportar qualquer coisa, até a própria morte, para poder triunfar em tudo que poder dizer, para triunfar em tudo e poder dizer-me: não tenho nada mais, tudo é só amor por ti. Este modo não só me fará nascer, mas me fará crescer e me formará um belo paraíso em seu próprio coração. Enquanto dizia, eu olhava para ele, e quando pequeno, no instante se fez grande, de modo que eu ficava toda cheia dele, e tudo desapareceu. Trecho 56, eu acabei lendo repetindo, não foi trecho 55, mas tudo bem. Trecho 56, 27 de dezembro de 1908. O te amo da criatura é correspondido com o te amo do Criador. Estava meditando no momento em que a rainha mãe dava leite ao menino Jesus e dizia entre mim: o que poderia acontecer entre a Mãe Santíssima e o pequeno Jesus neste ato? Neste momento eu senti mover-se em meu interior e ouvir que me dizia: minha filha, quando sugava o leite do peito de minha docíssima mãe, unido ao leite tomava o amor de seu coração, e era mais amor que mamava que leite. E eu, como naquelas chupadas, ouvia-me dizer: te amo, ó filho. Eu dizia-lhe: amo-te, mãe. E não era eu só o que dizia: meu te amo, o Pai e o Espírito Santo, a criação toda, os anjos, os santos, as estrelas, o sol, as gotas de água, as plantas, as flores, os grãos de areia, todos os elementos corriam juntos a meu te amo e repetiam: nós te amamos, ó Mãe de nosso Deus, no amor do nosso Criador. Minha mãe via tudo isso e ficava inundada. Não encontrava sequer um pequeno espaço no qual não ouvisse dizer-se que eu a amava. Seu amor ficava atrás e quase só, e repetia: te amo, mas jamais poderia me igualar, porque o amor da criatura tem seus limites, seu tempo. Meu amor é incriado, interminável, eterno. E isto acontece a cada alma. Quando me diz te amo, também eu lhe repito te amo. E comigo está toda a criação para amá-la em meu amor. Ó, se as criaturas entendessem qual é o bem, a honra que se fazem só de me dizer que te amo. Bastaria que soubesse só isto, que um Deus ao seu lado, honrando-as, responda-lhes: também eu te amo. Trecho 57, 28 de dezembro de 1908. Terremotos na Sicília e na Calábria. Encontrando-me no meu estado habitual, sentia como se a terra fizesse oscilações e nos quisesse faltar por baixo. Eu fiquei impressionado e dizia entre mim: Senhor, Senhor, o que acontece? E ele dentro de mim me disse: terremotos. E fez silêncio.
Eu quase não lhe prestei atenção, e estando quase em mim mesma, continuava minhas habituais coisas internas. Quando no melhor delas, depois de ter passado umas 5 horas da palavra que me havia dito, senti sensivelmente o terremoto. Assim que terminei de sentir, encontrei-me fora de mim mesma e quase confusa via coisas dilacerantes, mas súbito me foi tirar da vista disto e me encontrei dentro de uma igreja. Do altar saiu um jovem vestido de branco, creio que era Nosso Senhor, mas não sei dizer com segurança. E aproximando-se de mim com um aspecto imponente, me disse: Vem. Eu me agarrei a seus ombros, mas sem levantar-me, porque pensei entre mim que naquela hora estava castigando e destruindo. Disse, quase rejeitando o convite: É, Senhor, agora queres levar-me? Então aquele jovem lançou-se em meus braços, e em meu interior ouvia que me diziam: Venha, filha, a fim de que a possa acabar com o mundo. Assim o destruirei em grande parte com os terremotos, com as águas e com as guerras. Depois disso, eu me encontrei em mim mesma. Trecho 58, 30 de dezembro de 1908. A infância de Jesus para divinizar a infância de todos. Estava meditando o mistério da infância de Jesus e dizia entre mim: Meu menino, a quantas penas quiseste te sujeitar? Não te bastava vir já grande, quiseste vir menino, sofrer a estreiteza das fraldas, o silêncio, a imobilidade da tua pequena humanidade, dos pés, das mãos. Em que aproveita tudo isso? Enquanto eu dizia isso, ele mexeu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, minhas obras são perfeitas. Quis vir pequeno, infante, para divinizar todos os sacrifícios e todas as pequenas ações que há na infância. Assim, até que as crianças não cheguem a cometer pecados, tudo fica absorvido em minha infância e divinizado por mim. Quando depois começa o pecado, então começa a separação entre mim e a criatura, separação dolorosa para mim e para ela. E eu, como pode ser isso, se as crianças não têm o uso da razão e não são capazes de merecer? E ele, o mérito o dou, primeiro por graça minha, segundo, porque não é de sua vontade não querer merecer, senão que é porque assim é o estado de infância disposto por mim. E além disso, não só fico honrado, como também recolhe o fruto um jardineiro que plantou uma alma, apesar de que a planta não tem razão. O escultor que faz uma estátua e tantas outras coisas, só o pecado é que destrói tudo e separa a criatura de mim, pois todo o resto de mim parte para as criaturas e a mim retorna, mesmo as ações mais triviais, com a marca da honra de minha criação. Amém, Fiat.